estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro Atos dos Apóstolos. Voltamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, no ponto que nós temos parado, na 7ª sessão do nosso estudo, na segunda viagem missionária de Paulo, quando, estudando o subtítulo Novas Regiões Evangelizadas na Ásia, que vai desde o capítulo 16, verso 6, até o capítulo 18, verso 21, nos detivemos com Paulo pregando o Evangelho em Atenas. Entrando no capítulo 18, continuamos a nossa sequência e podemos ver na leitura dos versos do capítulo 18, versos 1, depois de Atenas, partiu Paulo desta cidade e chegou a Corinto. E temos assim Paulo entrando na cidade de Corinto. E a sequência normal, por prática de Paulo, é ir à sinagoga e ali estar anunciando o Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. O particular que nós encontramos aqui, no verso 2 do capítulo 18, que Paulo encontra-se com um casal, Áquila e Priscila, que estavam vindo de Roma, na Itália. E observe que, por causa da pregação do Evangelho, naturalmente houve muita contenda entre judeus que aceitavam a fé e judeus que eram tradicionais, que se mantinham no judaísmo, e com isso, nos tumultos ou nas disputas que haviam, trazia algum distúrbio dentro do reino, pelo que o imperador naquela ocasião mandou que os judeus saíssem de Roma. E temos aqui a citação que Paulo ajunta-se a ele, porque tem o mesmo ofício, o ofício de fazer tendas. E vemos aquilo que Paulo pôde dizer, que as suas próprias mãos o sustiveram. Paulo trabalhava para manter-se, ainda que ele mesmo ensina que é digno o obreiro do seu salário, mas ele não queria deixar a ideia de que ele anunciasse o Evangelho com pretensão financeira ou como profissão, e com isso se esforçava. Observem esse particular. Nada ilícito na possibilidade de se trabalhar para ajudar a própria obra e não ser pesado à igreja. O que precisamos ter cuidado, que no tempo moderno do capitalismo, é notório que muitos vêm para o Evangelho não amando o Evangelho, mas como uma opção de obter recursos financeiros. Não é assim que Deus opera. Na verdade, Deus primeiramente chama aqueles que Ele indica para a sua obra, para o seu trabalho. Quanto ao salário, isso poderá vir. Não deve ser nunca a pretensão, o objetivo primeiro daquele que se coloca como obreiro na casa de Deus. E assim, continuando o nosso estudo, vemos que Paulo se detinha em Corinto. E tudo mostra para nós que Paulo era um pouco mais reservado quando estava só, sem os seus cooperadores, que aqui no caso temos como Sila e Timóteo, que tendo ficado para trás, por fim chegam também a Corinto. Assim, Paulo tem mais liberdade e ousadia para ir pregar a palavra aos judeus que Jesus era o Cristo. Observe que na sinagoga ele se deteve um bom tempo anunciando Jesus na sinagoga, até que, pela resistência e blasfêmia daqueles que eram contrários, ele sim, outra vez usa aquela expressão: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para
os gentios. E mais um lugar em que Paulo não se preocupa mais de pregar o evangelho para os judeus. Sai da sinagoga, não mais reúne-se com outros na sinagoga, mas procura algum lugar onde possa estar com os que aceitavam a fé. E ele vai para uma casa de Tito Justo, esse é o seu nome, uma casa que estava perto da sinagoga. Na sequência, supõe-se que poderia Paulo estar indo embora, já que havia a resistência dos judeus também em Corinto. Mas vemos que nesta oportunidade, neste local de Corinto, o próprio Senhor aparece em visão a Paulo e animando-o a não temer, a não calar, confortando, dizendo que era com ele e que ninguém iria lançar mão dele. Deus tinha ali muito povo. Na cidade de Corinto, o Senhor tinha muito povo. Então, o ministério de Paulo deveria ser duradouro nesta cidade, para atingir a tantos quantos o Senhor ali tinha já escolhido, a quem o Senhor abria a porta, a compreensão da palavra. E assim, de fato, temos a citação de que Paulo ficou, verso 11 nos diz, 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Observemos a cidade de Corinto com este privilégio tão grande. Paulo ali ficando tanto tempo e constantemente ensinando, não como hoje, que muitas vezes nos reunimos uma vez por semana. Paulo, na verdade, estava inteiramente à disposição da pregação do evangelho, podendo o povo se reunir. Ele estava ensinando isso de dia em dia, sem preocupação alguma, e por tanto tempo. Vamos depois ter a notícia da igreja de Corinto, a quem Paulo depois escreve 2 cartas muito importantes, onde nós temos Paulo reafirmando todo o ensinamento, também com exortações, correções, o que mostra como Paulo tinha assunto e povo nesta cidade, lembrando ainda que ele mesmo disse que nenhum dom faltava à igreja que estava em Corinto. Foi muito bom Paulo ter ficado esse tempo, rendeu muito. Na sequência do nosso estudo, entramos no outro subtítulo, Regresso a Antioquia da Síria. A partir do verso 18, desse capítulo 18, temos o regresso de Paulo à Síria. E a palavra nos mostra que Paulo não se deteve ali muitos dias mais. Procurou navegar para a Síria. E o seu caminho era dirigir-se a Cesareia, ia a Jerusalém, e ali, depois de saudar a igreja que estava em Jerusalém, voltar para Antioquia. De igual modo como da primeira viagem, ele voltava ao ponto de origem, naturalmente trazendo relatório, trazendo informações, revendo os irmãos, a própria comunidade, e assim seguindo em frente. Depois desse retorno à Síria, já temos o início da terceira viagem de Paulo. É coisa imediata que isso acontece, mostrando que Paulo, após alguns anos fora de Antioquia, era natural que ele não achasse ali mais espaço para ficar, e tendo como ligação muitas outras igrejas em muitas regiões, como vimos pela Ásia Menor, pela Macedônia, pela Grécia, pela Caia, regiões grandes com muitas cidades e igrejas prósperas. E assim Paulo parte de volta por essas igrejas, dando início à sua chamada terceira viagem missionária. Não faz menção de outros com ele, percebam isso, mas supomos que era natural que estivessem com ele Timóteo e Silas, em especial Timóteo. Assim sendo, sai Paulo de Antioquia, não demorando-se ali, e reiniciando a viagem, passando por toda a região da Galácia e também
da chamada região da Frígia, Ásia Menor, retornando, passando por todas essas cidades. E Paulo se deteve por esta região toda. Vamos observar como que no mapa isto. Paulo saindo de Antioquia, indo para a região da Ásia Menor, Galácia e Frígia, várias cidades ali temos. Mas indo para a Bíblia, no capítulo mesmo 18, no subtítulo da terceira viagem missionária de Paulo, enquanto Paulo se detinha por toda aquela região da Galácia e Frígia, capítulo 18, verso 23, acontecia simultaneamente, Atos dos Apóstolos, verso 24, registra que chegava em Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Interessante. Diz o verso 24 que ele era instruído no caminho do Senhor Jesus, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Interessante. Observe que muitos que aprenderam de João, creram na pregação de João, que falava da chegada do Messias, aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E temos dentre esses discípulos de João, Apolo, que não ficou naturalmente naquela região da Judéia e saiu pelo mundo pregando aquilo que aprendera de João Batista. Não teve oportunidade de ter contato com Jesus, não teve oportunidade, assim numa suposição, com os discípulos apóstolos, para vir a ter conhecimento do batismo com o Espírito Santo. Ele não sabia disso, só pregava aquilo que tinha aprendido de João e falava diligentemente. Interessante isso. Foi quando então temos notícia que ele, falando na sinagoga, porque era judeu, Priscila e Áquila, aqueles dois companheiros anteriormente citados de Paulo, ouviram e vão levá-lo e lhe declaram mais precisamente, mais pontualmente, o caminho de Deus. E observe que ele aceita e quer passar a Caia. E os irmãos o animam e o recomendo à igreja que está na Caia, e ali é muito proveitoso para os que vêm a crer no Evangelho, porque agora Apolo, que era muito, vamos dizer assim, eloquente, com conhecimento vasto daquilo que se falava da vinda do Messias, e agora acrescentando-se isso, a chegada do Messias, o testemunho de Jesus Cristo, pronto, vai em frente, muito útil. E a palavra no verso 28 diz que ele com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E observe, não aprendeu dos apóstolos, aprendeu de João Batista, e no período calculado de 25 anos depois, vai ter notícia desse fato, de que Jesus tinha chegado e havia o derramar do Espírito Santo. Na sequência do nosso estudo, entramos no capítulo 19, o nosso segundo subtítulo na terceira viagem missionária de Paulo, que é um prolongado ministério em Éfeso. E observe que Paulo, tendo ficado anteriormente lá na Galácia e na Frígia, depois de passar pelas cidades, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. E observe que ele também chega em Éfeso e encontra discípulos que naturalmente ele percebe que não sabiam do batismo com o Espírito Santo. E porque a pergunta é essa: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles chegaram a responder, verso 2 diz textualmente: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Se nós formos ao pé da letra nesta palavra, nós ficamos um pouco admirados, até um pouco, vamos dizer assim, como que indagando de nós mesmos, como não conhece o Espírito Santo, sendo que já eram
cristãos criam em Jesus. Como poderia isso acontecer? Na verdade, a expressão da letra é muito fraca, dizendo, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Pelo que precisamos entender que a resposta em letras deveria ser, nós nem ainda ouvimos que o Espírito Santo seja dado ou derramado. Porque quanto ao Espírito Santo de Deus, já é conhecido desde os tempos mais antigos pelos profetas. Senão eles não seriam discípulos para falar que não sabiam que existia Espírito Santo. É uma forma em que a letra falha um pouco. Mas Paulo continua perguntando para eles, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Interessante esse destaque como Apolo, outros que estavam servindo ao Senhor, caminhando no caminho do Senhor, mas não sabiam de mais detalhes e o avanço dos acontecimentos que em Atos já estudamos no capítulo 2. Eles disseram, somos batizados no batismo de João. Atenção para isso. Aí Paulo explica e diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso 5 do capítulo 19, atenção, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Estes versos são a palavra, a sentença proferida por Paulo, dizendo, sim, que os que ouviram João, sim, foram batizados em nome do Senhor Jesus. No Senhor Jesus que haveria de vir. No Senhor Jesus que haveria de vir. Agora, ato contínuo, depois de falar, aí sim, Paulo no verso 6, impõe-lhes a mão e veio sobre eles o Espírito Santo. Aí eles também foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar em línguas e profetizavam. E estes eram uns 12 varões. Paremos um pouco. Em lugar nenhum da Escritura temos informação de que alguém fosse batizado no batismo de João e que depois de receber o batismo de João, ao saber de Jesus Cristo, era uma segunda vez batizado em águas. Isso não existe nas Sagradas Escrituras, porque o batismo de João já é preparatório para chegar a Jesus. E chegando a Jesus não tem mais batismo em águas, porque por isso já passou. O próximo passo é batismo no Espírito Santo. Não é um caso dos gentios em geral, que não ouviram João, ou mesmo judeus que não ouviram João, e quando ouviram Jesus pregando, ou depois os apóstolos pregando, aí sim, desciam as águas do batismo, o chamado batismo do arrependimento dos pecados. Uma vez arrependidos dos pecados, os novos convertidos não precisavam batizar mais. O passo seguinte é buscar o batismo com Espírito Santo. Aqui em Atos, capítulo 19, muitos entendem, voltando no verso 5, de que esse verso esteja dizendo que primeiro houve um batismo em João, em que esses discípulos de Éfeso foram batizados, e depois Paulo os batizou em nome de Jesus. Então foram batizados duas vezes, arrependimento e arrependimento. É um batismo só, que em Efésios capítulo 4 temos, há um só o batismo. O que nos é dado a fazer é batizar em águas, sendo nós João Batista, sendo nós algum apóstolo, mas depois disso feito, o passo seguinte é o que de fato no verso 6 acontece. Verso 6, quando temos que Paulo impôs a mão e eles foram batizados. Imaginem, por exemplo, Pedro, Tiago, João, André e outros discípulos de João.
Quando eles ouviram a João, foram batizados. João os batizou. Mas depois que eles foram batizados por João, eles são encaminhados a Jesus. E não vemos de forma nenhuma André e outros sendo batizados por Jesus, segundo o batismo em água. Não, já tinham passado pelo batismo do arrependimento. E eles vão seguir Jesus no processo normal, sendo que na sequência foram batizados com o Espírito Santo. Por favor, há um só batismo em águas, e isso confiado aos homens para fazer. E isso operado e ministrado daqueles que vêm para o Evangelho. Mas chegando ao Evangelho, passo seguinte, com Jesus, é o batismo com o Espírito Santo. Continuando Paulo, vemos Paulo entrando na sinagoga de Éfeso. E ali por 3 meses, anunciando o Evangelho, pregando, regiões que já foram visitadas naturalmente por outros cristãos, mas mostrando que muitos judeus não aceitaram a fé. Se muitos aceitaram, muitos não. E Paulo continuava na disputa, mostrando a chegada do reino de Deus. Verso 8. Mas, igualmente como em Corinto, chega um tempo que Paulo já não consegue mais ficar com eles e se separa. E não vai mais para a sinagoga em Éfeso. E passa a estar ministrando, diz o verso 9, a palavra de Deus numa escola de um certo tirano na cidade de Éfeso. De fato, o ministério dele é longo em Éfeso, porque dura 2 anos. Ele ficou ali 2 anos em Éfeso, na Ásia Menor. E ali muitos ouviram a pregação da palavra, souberam de Cristo Jesus, tanto judeus como gregos. Agora, na sequência, neste ministério em Éfeso, temos a citação, o registro que pelas mãos de Paulo se fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços, aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Verso 12. Aqui precisamos ter cuidado, é um registro de algo que sucedeu quando Paulo pregava, não é uma doutrina, e muitos pegam isso como doutrina, e ficam também querendo mandar lenços e aventais, ou azeite ungido, ou água daqui, dali, para outros, copiando este fato do registro em Paulo no seu ministério. Uma coisa aconteceu que com Paulo, lenços e aventais dele, enviados aos enfermos, havia prodígio. Não quer dizer que é uma doutrina que todos nós temos que enviar lenços e aventais para que se processe alguma coisa. Não. Precisamos diferenciar doutrina, ensinamento, o que deve ser feito, copiado, continuado, daquilo que aconteceu. Como, por exemplo, vamos dizer assim, Jesus, para curar o cego, cuspiu no chão, fez lodo, pôs nos olhos e mandou lavar-se nos tanques de Siloé. É um fato, uma forma com que Jesus atuou. Não quer dizer que quando nós formos orar para enfermo, nós temos que fazer isto igualmente. Fazer lodo com a saliva e o pó da terra, passar no óleo e mandá-lo para o tanque de Siloé, que fica a alguns milhares de quilômetros de nós aqui no Brasil. De forma nenhuma. Como também temos profetas que lançaram sal no rio que tinha águas amargas e as águas ficaram boas. Não vamos sair por aí jogando o sal nos rios que as águas vão ficar boas. Também não. Esse é um acontecimento na vida de Paulo. Agora, o que pode acontecer conosco são outras coisas, ou até isso, mas não nós copiando, mas é o Senhor operando desta forma. E há muitas formas também, como Isaías fez uma pasta de figo e colocou na enfermidade do rei Ezequias. Pronto, quem mais copiou isso?
em todos os séculos e milênios da Sagrada Escritura. Ninguém mais, foi um fato, em uma época. Muito bem, continuando um pouco mais, nós temos que ali em Éfeso também, pela notoriedade da presença e também confirmação da palavra que Paulo pregava, operando o Senhor em tudo, que alguns exorcistas judeus começaram a invocar o nome do Senhor Jesus. A cópia de palavras e outras atitudes, como se o repetir, o fazer daquela forma, nisso há poder. Não há poder. Tanto que estes homens, justamente fazendo uma operação, repetindo a invocação do nome do Senhor Jesus, como Paulo fazia para expulsar demônios, não deu certo. Porque no verso 15 do capítulo 19, vemos que o próprio espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Em ato contínuo, a atuação do demônio é lançar aquele homem sobre os que assim estavam fazendo esse ato de exorcismo, e tem estes que fugir, não conseguindo nada. Não adianta citar o nome de Jesus se para isso não tiver a confirmação do Senhor. Se o Senhor não atuar, não há operação. O poder não é nosso, somos canal da bênção, da operação de Deus. Mas se nós não estamos na presença de Deus, como é que o Senhor vai confirmar? Estes sinais seguirão aos que creem, e não aqueles que copiam, que plagiam uma forma de agir e falar dos servos de Deus. Mas foi bom isso acontecer, que foi notório, diz o verso 17 do capítulo 19, a todos que estavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido ali também. Na sequência dos fatos, ainda nesse ministério de Paulo em Éfeso, nós temos um terceiro fato. O primeiro foi que por lenços e aventais de Paulo aconteciam muitos milagres. Segundo, que quem queria copiar a atuação de Paulo era mal sucedido. Temos um terceiro fato de que muitos vinham para a igreja, muitos aceitavam a fé, confessando publicamente os seus feitos. Imagine quantos com comportamentos errados, vidas erradas, vinham para a igreja mostrando a transformação pela aceitação do Evangelho. O Evangelho transforma, não é para ficar da mesma forma como chegou, é para melhorarmos progressivamente até atingirmos a estatura de varão perfeito. E assim conta-se também que muitos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram. E isso, fez-se a conta, somavam a grande importância de dinheiro, 50.000 peças de prata. Talvez se tivéssemos ali o Simão ou o Judas Iscariotes, iam reclamar também que desperdício, podia vender isso e dar aos pobres. Mas tudo aquilo, irmãos, que é de origem maligna, não é para passar outro, é para ser destruído mesmo. Como a palavra na lei dizia, quando chegassem às cidades onde houvesse ídolos, não é para usar os ídolos nem o material com que os ídolos eram feitos. Sendo de prata ou de ouro, deveria aquilo ser pulverizado e lançado fora, e não aproveitar. Precisamos ter essa noção também, um desprendimento total, senão este amor ao dinheiro, à vantagem pecuniária, pode conduzir a alguma coisa. O mal acha brecha nisso. Eles queimaram, não importava o valor, queimaram. E a palavra de Deus outra vez diz, no capítulo 19 de Atos, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Mas Paulo propôs voltar para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, mas com isso está continuando a sua viagem.
dizendo que depois de passar por essas cidades, importava também ir a Roma. É a primeira vez que há menção de Paulo querendo ir a Roma. Continuando, nós temos a citação no verso 23, que em Éfeso houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. É assim que se chamava a religião dos cristãos. Não tinha um nome de placa de igreja, era um modo de seguir a Deus. Eles chamavam isso de caminho. Ou poderia ser chamado também de seita. A seita dos cristãos, a seita dos nazarenos, era chamada de caminho. Acerca do caminho, acerca da seita dos nazarenos. E assim é que houve contenda, porque aqueles que trabalhavam em prata, os ourives da cidade de Éfeso, pessoas que trabalhavam na idolatria ao ídolo de Diana, eles perceberam que muitos estavam deixando a idolatria, e com isso o comércio de imagens, o comércio de tudo aquilo que tinha ligação com a deusa Diana dos Efésios, caía em descrédito ou estava falindo. E vem fazer eles uma proclamação. As palavras deles no verso 25 e versos seguintes são essas: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Era notório. Paulo era conhecido em toda aquela região Ásia Menor. Muito bem. Na sequência dos versos, dizia aquele homem ourives, Demétrios: não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram ser destruída. Observe que não importa a verdade, não importa a verdade. O interesse é declarado, comércio. E atentemos que onde há idolatria, aí facilmente se ajunta a área comercial. Qualquer lugar. A título de turismo, a título de venda de materiais, de culto ou serviço, aquele ídolo, pronto. Temos ali formado um comércio promissor, que leva à prosperidade. E o cuidado nosso no Evangelho, que também observe que de uns anos para cá, como o Evangelho pentecostal cresceu no Brasil, pronto, já começou a aparecer a área comercial. Pregadores que vivem da pregação do Evangelho. Há um cachê estipulado. Cantores que não cantam mais para adorar, cultuar, exaltar a Deus, como um ministério levítico. Não, é opção também de ter recursos financeiros e assim a sua profissão, o seu ganho. E outros mais envolvidos. Crescendo a multidão, aparece sempre o comércio, em qualquer ajuntamento. Precisamos vigiar por nós mesmos nesse particular. Mas aquele homem, tendo falado desta forma, pronto, diz aqui que o povo que se reuniu, os que são da idolatria, começaram a clamar em Éfeso: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão a cidade. Imagina uma cidade, multidão clamando: grande é a Diana dos Efésios, conhecida, observe bem, como uma majestade cultuada, venerada em todo o mundo.
Muito bem. Com essa confusão, levantaram a voz mais ainda, e isso durou 2 horas, a multidão clamando: grande é a Diana dos Efésios. Trouxe tumulto. As autoridades, os escrivãos da cidade, vai saber o que está acontecendo e intervém. E a sua palavra é esta, para aquele público: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Observe bem. A ideia de uma imagem que pareceu milagrosamente descendo de Júpiter. Absurdo. Mentira. E como que o mundo de então cria na imagem de Diana em Éfeso? Nada diferente também no Brasil, quando temos seguidores de uma imagem que foi achada milagrosamente no fundo de um rio. Absurdo. Tudo mentira e tudo culto idolátrico a um objeto. Nada novo. A operação do mal do diabo é a mesma. Observe que aqui há a Diana, imagem que veio de Júpiter, na cidade vizinha a imagem que veio do fundo de um rio, e também, como em Jeremias, estas imagens e estas personagens adorados como sendo rainha do céu. Em Jeremias, em Atos dos Apóstolos e hoje também. Mesma coisa, e multidões acompanham, não percebendo o engano. Mas o escrivão apazigua tudo e diz: quem tem alguma coisa para reclamar, que vá para as audiências, porque há procônsules, as autoridades indicadas para tratar das questões. E dispersou o ajuntamento, dizendo que haveria até perigo de um ajuntamento tão grande, fazendo tão grande tumulto, e poderiam ser acusados de sedição, de divisão, de tumulto, o que naturalmente iria trazer as tropas romanas para verificar o que estava acontecendo e a consequência que ninguém poderia imaginar qual era. E assim o escrivão, a autoridade, dispersou a multidão. Continuando o nosso estudo, chegamos ao capítulo 20, mais um subtítulo nesta terceira viagem missionária de Paulo, quando chamamos a viagem à Macedônia e Grécia. Conforme vimos anteriormente, Paulo dizendo que queria ir à Macedônia, queria ir à Grécia, queria ir à Acaia, para depois de ter repassado por todas as cidades onde pregou o Evangelho, finalmente dirigir-se a Roma. Muito bem. E assim, nesse novo título, vemos que, cessado o alvoroço, Paulo sai para a Macedônia. E diz que, andando por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então observemos que nós temos Paulo inicialmente em Éfeso, mas ele propôs seguir à frente, passar em frente, chegando na Macedônia, por toda aquela cidade, naturalmente, como Filipos, Tessalônica, Bereia, descendo a Grécia, Atenas, Corinto. A citação fala que ele queria ir também a Acaia, e depois de 3 meses queria ir embora, voltando para Jerusalém e Síria. Fazemos a observação de que é nesta viagem de Paulo, terceira viagem estendida agora a Atenas e Corinto, que ele escreve lá em Corinto, dizendo que por onde ele passasse, não esquecesse de já levantar as ofertas, para que, passando ele, recolhesse as ofertas para levar ajuda aos judeus lá em Jerusalém que passavam dificuldade. Na carta de Corinto ele diz esse particular.
Então aqui temos em Atos, quando isso aconteceu e veio ele retornando por terra. Por que retornou por terra? Porque os judeus, sabendo que de Atenas para ir a Éfeso e ir embora para a Síria ou mesmo Jerusalém, era por mar, o caminho mais perto. E Paulo teve que fazer a volta enorme por terra para poder então escapar das ciladas. Isso pode ser percebido facilmente acompanhando o mapa. Mas sigamos. O regresso de Paulo agora a Jerusalém. E assim diz que veio ele navegando de Filipos, e em 5 dias foi a Troade. Lembremos que no recuo dele, passando pelas cidades da Macedônia, em algum ponto ele chega a Troade, o que se chega passando agora por mar. E em Troade é que vamos ter um fato especial. É quando ele ajunta os discípulos, a igreja, para partir o pão. Não era uma data específica que se ministrava o que hoje chamamos ministração da Santa Ceia do Senhor. A forma de falar era reunir para partir o pão, em memória do Senhor. Não era chamado de Santa Ceia do Senhor. E não tinha dia exato, é quando se reunia, em oportunidade de reunião. E diz que Paulo alargou a prática até a meia-noite. Foi quando um jovem, diz o verso 9 do capítulo 20, chamado Eutico, adormeceu e veio cair do 3º andar e foi levantado morto. Porém, Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçou-o e disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Estava morto ou não estava morto? Quem observou antes disse: Eutico está morto. E Paulo vem, abraça-o e diz: ainda está vivo. Mas naturalmente ali todos entenderam, houve um milagre. Com aquele abraço de Paulo, aquele jovem teve a vida devolvida. E diz que subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Foi uma vigília. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Se ele caiu e foi tido como um morto e depois levantou, observe que não houve ferida nem dano algum ao jovem. Foi um milagre mesmo. E Paulo, sem fazer propaganda, tão somente consolou os irmãos dizendo que estava vivo, reconduziu a reunião e o povo seguiu em paz. Continuando nesse subtítulo agora, regresso a Jerusalém, temos simplesmente a citação de Paulo navegando dali, de Troade, chegando a Mileto, e como estava com pressa de chegar em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, da reunião de Pentecostes, não quis passar em Éfeso. Lá mesmo de Mileto, mandou chamar os irmãos, os anciãos da igreja de Éfeso, onde ele ficou por alguns anos, onde houve naturalmente um progresso em números também, e os anciãos vêm ter com ele em Mileto. Aí começa a partir do verso 18, uma exposição longa de Paulo em despedida. Paulo despedia-se daquelas regiões onde já por 3 vezes esteve em viagens missionárias. E a palavra de Paulo é forte e carinhosa ao mesmo tempo. Carinhosa no sentido da comoção, de despedir e ir em frente, no seu desejo ardente de pregar o evangelho em regiões mais distantes, regiões ainda não atingidas pelo evangelho, como ele cita na carta aos Romanos. Mas observe que forte, porque ele já antevia as lutas que haveriam após a sua saída e deixava o alerta, a exortação para que eles vigiassem. No verso 18 do capítulo 20,
nós temos a expressão de Paulo dizendo: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. E vou, continua ele, para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que não vereis mais o meu rosto. Observe que nessas palavras que Paulo cita, despedindo-se, já informa aos anciãos de Éfeso que ele recebia mensagens por profetas, por visão, de alguma forma, de que à frente, naquela vontade dele de ir a Roma, certamente ele teria muitos problemas, muitas dificuldades, mas não importava. Ele queria cumprir o seu ministério, não importava, não tinha medo. Uma coisa é ter medo e recuar, outra coisa é ter medo e ir em frente, pronto para sofrer o que tivesse que sofrer. O que precisamos entender é que as palavras que ele recebia não era de proibição de seguir em frente. Se fosse de proibição para seguir em frente, ele estava sendo abusado e desobediente. Eram palavras de alerta, de conscientização, de que ele ia à frente no seu ministério, a carreira proposta por ele, mas com muita dificuldade e lutas. Então entendamos quando é proibição para não ir e quando é alerta do que espera. Observe que já foi obediente antes, na segunda viagem, quando quis ele ir para a Galácia e o Senhor não permitiu, quis ele ir para a Bitínia e o Senhor não permitiu, e ficou parado, até que teve a revelação de uma necessidade à Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí foi Paulo. Agora ele vai para Jerusalém com o propósito de ir a Roma, sabendo que a caminhada seria com dificuldade. Mas continua ele e com ousadia podendo dizer: portanto, no dia de hoje, verso 26 do capítulo 20, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Éfeso, onde ficou alguns anos, mas diz ele exortando: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui está uma orientação básica para todo o obreiro. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Paulo ainda diz: dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Outro perigo que é atual também, muitos atraindo os que creem em Jesus. Em vez de conduzi-los a Jesus, não. Jesus é o pretexto para atrair as pessoas a ele, ao seu ministério ou ao seu comércio, como dissemos antes. É o perigo que existe. Nós não temos domínio sobre o rebanho de Deus. O rebanho, as ovelhas, têm que ser conduzidas a Cristo Jesus e não a nós mesmos. Aí está
um cuidado para quem quer servir ao Senhor. Assim como João Batista fez no passado, pregou o Evangelho e depois conduzia as pessoas a Cristo Jesus. Foi notório quando se disse que ele estava perdendo os discípulos e Jesus tendo os discípulos aumentados. E ele falou: importa que eu diminua e que ele cresça. Aqui também, mas o assunto é, portanto, vigiai. E diz ainda Paulo: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. E Paulo diz ainda: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ele trabalhando para não ser pesado a ninguém e não ser mal entendido. Verso 35 do capítulo 20. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aqui, sim, outro ponto de instrução para nós. Não ter visão de glória para nós, vantagem para nós, porque o reino de Deus é auxiliar, é dar-se. Nisso há bem-aventurança. Continuando, no verso 36, vemos que Paulo se põe de joelho e ora com todos eles. E os irmãos, naturalmente comovidos com aquela despedida, abraçam Paulo, o beijam e, enfim, o acompanham até o navio, no qual ele iria naturalmente atravessar aqueles mares para Jerusalém, sempre com a visão de ir a Roma por fim. Na viagem dele de regresso a Jerusalém, esse subtítulo que nós estamos na sua terceira viagem, encerrando essa terceira viagem, o capítulo 21, desde o verso 1, vai falar das passagens de Paulo e diz que navegando, eles chegam a Cós, uma cidade naquele caminho, naquele percurso. No dia seguinte a Rhodes, depois a Pátara, depois passa ao largo da ilha de Chipre e vai para a Síria e navega para Tiro. Tiro já está do outro lado do mar, já na costa, também do Mediterrâneo, mas junto à Palestina. E ali diz que, achando discípulos, pelo Espírito, a mensagem é que não suba a Jerusalém. Observe aqui, mais uma vez, e agora declarado a respeito de pessoas usadas por Deus, dizendo do que lhe estava para sobreviver, que não subisse. Esse aspecto de não subir, não creio que seja do Senhor, mas é o temor do profeta, sabendo, tendo ciência, falava a Paulo, e no seu ânimo dizia a Paulo: não suba. Mas pelo Espírito de Deus não era isto. Paulo deveria subir mesmo. E Paulo não teme nada. Continua a carreira e vai indo por cidades diversas, como por Ptolemaida, e no dia seguinte chega a Cesareia, é o percurso, e por fim chega na casa de Filipe, o evangelista, em Cesareia. Novamente, aqui, Filipe tinha 4 filhas donzelas, diz o verso 9 do capítulo 21, que profetizavam. E ali aparece também Ágabo, um antigo profeta que já de tempos antigos profetizava, do qual já estivemos fazendo menção, mesmo no livro de Atos. E ele usa esse processo. Ele toma o cinto de Paulo, diz o verso 11 do capítulo 21, liga-se a si mesmo, pés e mãos, e diz:
Assim diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta Ágabo entrega a mensagem, a mesma que vem acompanhando Paulo desde Grécia, Macedônia, Ásia Menor, Síria, Tiro e agora em Cesareia também. E assim, agora o temor do povo. O povo, igualzinho ao fato anterior, roga-lhe que não vá a Jerusalém. Mas qual é a palavra de Paulo? E Paulo diz: que fazeis vós chorando e magoando-me? O verso 13. Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, assim está escrito no verso 14, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Observe que Paulo não teme, entende o mal que está para vir, mas está pronto, não só a ter algum sofrimento, mas também a morrer pela causa do Senhor. E segue em frente. Nesse subtópico, regresso a Jerusalém, terminando a 7ª viagem. Começou em Antioquia da Síria, mas termina em Jerusalém. Que diz que ele sobe a Jerusalém, levando algum companheiro natural de Chipre, chega a Jerusalém, onde os irmãos o recebem de muita boa vontade. E assim termina essa sua viagem, chamada terceira viagem de Paulo, terceira viagem missionária. E podemos dar sequência agora num novo tópico, a 9ª sessão nossa, com Paulo preso e seu ministério na prisão. Isto começa no capítulo 21, verso 17 e vai até ao final do livro de Atos. No subtópico primeiro, em Jerusalém. Ainda em Jerusalém, vamos ter notícias de Paulo ali. Como isso aconteceu? Terminamos o capítulo 21, verso 17, do tópico anterior, dizendo que Paulo chegou a Jerusalém e os irmãos receberam de muita boa vontade. Observe que aqui diz no verso 18 que no dia seguinte Paulo entrou com os que iam com ele em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Observe que os anos estão passando e em Jerusalém, vamos dizer assim, o pastor presidente da igreja continua sendo Tiago. Qual Tiago? O chamado irmão do Senhor Jesus. Não é o irmão Tiago, irmão de João, que esse já vimos anteriormente, foi martirizado por Herodes. Tiago continua ali. E Paulo, naturalmente, saúda eles e conta minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E continua, ouvindo eles, esse registro que Paulo apresentava, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Observe que os que criam no Senhor Jesus dentro dos judeus não eram um pouquinho, não. Aqui cita-se milhares. Se muitos não aceitavam, paciência, mas milhares aceitaram o evangelho. Continuando a ser judeus, atenção para isso, muitas vezes com prática de judeus, mas não eram mais como os judeus ortodoxos, ou fariseus, ou dentro da seita do judaísmo. Eles serviam ao Senhor Jesus, ainda que presos aos costumes e à lei de Moisés. Tanto assim que agora há uma questão ali tratada em reunião em Jerusalém com Tiago. Qual é a preocupação agora? Acerca de ti, diz o verso 21 do capítulo 21. Foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Observe que isso é algo que é dito, não que Paulo fazia isto. Paulo não
ensinava os judeus a deixar de seguir a lei e os costumes em que foram criados. Paulo apresenta Jesus como aquele que agora sim aperfeiçoa-os, já que eles não alcançaram a perfeição pela lei e não era este o propósito de Deus. Tanto é que vemos que Paulo, para Timóteo, que era filho de judia, ele cuidou de processar nele, ministrar nele a circuncisão. Agora, aos gentios, não. Paulo ensinava e defendia: aquele que era gentio não deve submeter à lei, como naturalmente por nascimento e por tradição estavam os judeus sentindo-se obrigados, e muitos deles ainda presos a esta ideia. Aos gentios, não. Aos judeus, permaneçam como estão, mas sabendo que nada das coisas da lei aperfeiçoariam eles, mas tão somente Cristo Jesus. Mas como a notícia era defasada, que Paulo era contra Moisés e contra os costumes dos judeus, pronto. No verso 23, tratam eles num propósito e orientam a Paulo a, diz o verso 23, faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma este contigo, santifica-te com eles, e todos ficarão sabendo que também tu mesmo andas guardando a lei. Para um pouquinho, Paulo não deixou de guardar a lei no sentido de deixar de comer o alimento recomendado. Ele continuava ainda. Só que detalhes da tradição que ele não seguia, de andar com não judeu, ele andava com gentios, entrava em casa de gentios, comia com gentios, mas contra outros costumes e orientação da lei, ele ficava ainda subordinado. Como, por exemplo, acabamos de ler que ele estava ansioso para estar na festa do Pentecostes em Jerusalém. Temos que fazer diferenciação de uma coisa e outra. Ele era judeu, ou melhor, ele era israelita, porque na verdade ele era da tribo de Benjamim, mas a ideia de ser judeu já estava ampliada, estendida a todos os israelitas. Nós vemos que ele continuava sendo judeu na tradição, mas sabendo perfeitamente, ensinando que a salvação era tão somente em Cristo Jesus. Assim vemos ele agora fazendo o voto, e diz a palavra, ainda no verso 25, lendo, todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Estavam concordes com Paulo, é isso mesmo, judeu continua judeu, mas gentio não tem que se tornar judeu, está agora ligado ao Senhor, livre da lei, não se prenda à lei, vá seguindo a fé em Cristo Jesus tão somente. E os detalhes já foram tratados em Atos capítulo 15, com a mensagem dos apóstolos. Dando sequência, fala que Paulo seguiu os votos, todos os cerimoniais necessários, e isso passou 7 dias. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, aí sim aconteceu que judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando, diz o verso 28, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Observe que nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Paulo estava já purificado, junto com outros judeus da Ásia, tinha concluído já todo o processo, estava no finalzinho, após
o templo, terminando os 7 dias da purificação e outros cerimoniais, e vem dizer contra Paulo coisa que Paulo não fez. Mas por que isso? Só porque tinham visto na cidade a Trófimo, que é de Éfeso. Pronto. Viram Paulo, viram Trófimo, que era de Éfeso, entenderam que Paulo tinha introduzido um homem da Ásia, um gentio, no templo de Deus. Não podia isso. Mas foi só suposição. E como as notícias corriam errado, e com esse alvoroço, pronto, estamos tendo um caso em que acontece da multidão agora alvoroçada procura matar a Paulo. Está no verso 31. Porém chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, e vai atender o tribuno aquela ocorrência. E quando vem o tribuno e os soldados, o povo cessou de ferir a Paulo. Esses são os registros que temos em Atos dos Apóstolos. Começa o sofrimento de Paulo, que foi proferido antes. Paulo está, de fato, em uma situação devia morrer, porque a multidão está a feri-lo para a morte. Se não é intervenção dos romanos, da soldadesca, pronto, Paulo seria morto ali, porque ninguém queria ouvir Paulo. E como as coisas estavam em confusão, o verso 34 diz que o tribuno coloca ou conduz Paulo à fortaleza romana que ele estava em Jerusalém. Mas, quando estão para introduzir Paulo na fortaleza, Paulo fala ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele, o tribuno, pergunta: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição, uma rebelião, e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo diz: na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo pôs-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. Aí Paulo, diante de uma multidão alvoroçada, com autorização do tribuno da autoridade romana, vai expor à multidão o que se passava. Entramos no capítulo 22. E observe um detalhe, diz o verso 1 e 2, que Paulo falando a eles, usando a língua hebraica, lembre-se que a língua mundialmente falada era o grego, a língua do domínio, vamos dizer assim, a língua de uso político era o latim dos romanos, e Paulo fala aos judeus em hebraico, que é a língua própria da nação. E quando isso acontece, todo mundo guarda silêncio. E Paulo passa a fazer uma exposição, dando testemunho da sua vida e dos fatos que lhe aconteceram. E vai naturalmente passar por parte histórica daquilo que já temos visto nos capítulos anteriores. Assim, começa ele a dizer no verso 3 do capítulo 22, chamando-se de varão judeu, lembre-se que é de forma estendida, porque ele não é judeu, ele é da tribo de Benjamim. Mas não fazia muita diferença, porque a maioria, quase que absoluta, era de judeus. As outras tribos estavam muito pouco representadas. O que mais? Ele fala que é da Cilícia, da cidade de Tarso. Fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel, fariseu famoso e mestre em Israel. E fala que ele também foi instruído na lei dos nossos pais, dos pais israelitas,
zeloso para com Deus, como todos eles eram. Aí entra no assunto do cristianismo, dizendo que perseguia este caminho, ou seja, esta seita, a seita dos nazarenos, até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. A sequência, que nós já conhecemos, neste ânimo é que Paulo cita, que vai a Damasco para trazer presos para Jerusalém aqueles que tivessem a fim de, que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. E Paulo dá testemunho da visão que teve em Damasco, da voz do Senhor Jesus conversando com ele, e na sequência, verso seguinte, vai falando de toda aquela visão da entrada em Damasco, de Ananias que impôs a mão sobre ele, e de que ele vai então por todo o mundo pregando o evangelho. E que no tempo atual, capítulo 22, verso 17, cita ele que, tornando ele a Jerusalém, quando orava no templo, foi arrebatado para fora de si. Paulo fala que lá no templo ele teve uma visão. E o que ele ouviu na visão? Ele viu aquele que dizia para ele: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. O Senhor falou com ele lá no templo, quando estava naquele processo de cumprir o voto, no processo também da purificação. Mas ele argumenta com o Senhor, dizendo: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. Observa a atuação de Paulo antes, que não é citada em outros textos. Paulo, sim, ele mesmo era atuante contra os cristãos. Diz ele ainda no verso 20: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E quando a voz lhe diz: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Paremos nesse verso 21 e atentemos. Paulo agora tem uma palavra do Senhor, com toda aquela multidão diante dele, com os romanos prendendo a ele, com muitas profecias falando que ele ia sofrer muito na continuidade do caminho, mas agora ele tem uma palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor? A palavra é que ele seria enviado aos gentios de longe. Não cita Roma. Então Paulo poderia parar e pensar: então não vou terminar aqui. Aconteça o que acontecer aqui, Deus tem um plano comigo, de pregar aos gentios de longe. Agora Paulo tem uma palavra em que possa se firmar. Não vai morrer. Continuando, a multidão ouvindo, mas ouviram até esta palavra, quando fala que o Senhor Jesus o enviou aos gentios de longe. E começa de novo o alvoroço, porque a multidão não quer saber de Paulo, só tem Paulo como aquele que, entre os gentios, combate o judaísmo. Mas não, a notícia está defasada. E assim levantam a voz, clamando: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e lançando de si as suas vestes, e lançando o pó para o ar. Imagina a cena, uma multidão de judeus alvoroçados fazendo isso. Os romanos deviam estar um pouco abismados. Que multidão, que situação mais difícil é essa? Pelo que no capítulo 22, temos no verso 24, o tribuno resolvendo mandar que examinassem com açoites a Paulo, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Paulo deve ter feito muita coisa terrível, porque para a multidão clamar assim. Mas no verso 25, quando estavam atando com correias, Paulo pergunta ao centurião: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Agora Paulo usa do seu direito de cidadão romano. E a sequência
é justamente essa. O tribuno é informado, o tribuno vem rapidamente saber se ele é romano, e Paulo diz que é cidadão romano. O tribuno diz: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. E Paulo diz que sim, ele era cidadão romano, mas de nascimento. Pronto, já causa temor. O tribuno, o centurião, todos ficam preocupados, porque só o fato de prender e preparar para o açoite aquele que era cidadão romano já era considerado uma falta. E tratam de soltá-lo, deixando somente em guarda para dar sequência aos fatos que a própria lei amparava. E logo dele se apartaram os que o havia de examinar, diz o verso 29. No verso 30 vai dizer: no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou ouvir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E Paulo então é colocado frente ao conselho dos anciãos do povo israelita, para que ali ambos tivessem a oportunidade de acusação e defesa, e os romanos soubessem o que está acontecendo. Mas no capítulo 23, verso 1, ainda dentro do subtítulo de Paulo em Jerusalém, nós temos o fato de que Paulo observou o conselho e começa a defender-se, dizendo: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Só que Paulo começou a falar e já o sumo sacerdote fez sinal a alguém para que ferisse a Paulo. Mesmo fato que aconteceu com Jesus, quando Jesus foi julgado. Feriram a ele, sem mais, sem menos. Só que agora Jesus calou-se. Paulo não calou, não. Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E Paulo não sabia que este que tinha acenado aquilo para que o ferisse era o próprio sumo sacerdote, o máximo dos israelitas. Aí logo o povo, o conselho diz: injurias o sumo sacerdote de Deus? Mas o sumo sacerdote de Deus estava agindo errado. E Paulo se defende. Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Mas Paulo, sábio também, observou que no conselho tinha uma parte que era de saduceus e outra de fariseus. Então clama: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Com essas palavras se colocou do lado dos fariseus. E naturalmente houve dissensão no meio daquele conselho. Saduceus e fariseus em debate um com o outro, esqueceram Paulo. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, não há anjo, não tem espírito, mas os fariseus reconhecem uma coisa e outra. E a luta, a dissensão ficou entre os componentes do conselho e esqueceram de Paulo. Foi quando então, havendo um grande clamor no conselho, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o tirou do meio deles e o levou para a fortaleza. E aqui, outra vez, estando preso na fortaleza, naquela noite ou noite seguinte, apresenta-lhe o Senhor e diz: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Agora Paulo tem mais uma palavra. Vai estar pregando aos gentios de longe. Paulo vai estar em Roma, que era o seu desejo, já expresso anteriormente. Muito bem, continuando mais um pouquinho ainda no subtítulo de Paulo em Jerusalém, no capítulo 23, verso 12.
Enquanto Paulo estava retido na fortaleza entre os romanos, lá fora um grupo de judeus estavam combinando alguma coisa. Estavam conspirando, planejando que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Era uma forma de conjuração, juramento de um propósito diante de Deus. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição que a nada provar, mas até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho rogai ao tribuno que ele vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Era uma cilada. Os romanos levando Paulo, naturalmente, para ser ouvido outra vez pelo conselho. No caminho haveria um ataque com o objetivo único de matar Paulo. Mas Deus sempre tem os seus instrumentos. Estava por ali um filho da irmã de Paulo, ouve a notícia, leva a mensagem para dentro da fortaleza, o tribuno fica ciente, imediatamente ele providencia guarda, 2 centuriões, para que num horário da madrugada levem muitos soldados, cita-se 200 soldados e mais 70 de cavalo e 200 arqueiros, para irem a Cesareia, levando Paulo em guarda, protegido, para ser ouvido em Cesareia. Isso mostra que Cesareia era um centro de domínio romano, uma fortaleza de maior, vamos dizer assim, autoridade e guarda para deter Paulo e protegê-lo. E se escreve uma carta de Cláudio Lísias, que é o tribuno, a Félix, que é o governador em Cesareia. E a citação é segundo as palavras daquele tribuno, falando da história resumida de Paulo, como ele veio a ter o domínio de Paulo e detê-lo, e agora Paulo é encaminhado a Cesareia para que ali os seus acusadores venham a apresentar-se perante ele e se resolva a questão. E a saudação daquele tempo, nessa expressão, passa bem. Na sequência do nosso estudo, nós vamos entrar no capítulo 24, num novo subtítulo, que é Paulo em Cesareia, dentro ainda desta 9ª sessão, que é Paulo preso e o seu ministério na prisão. Observe que desde alguns capítulos anteriores nós estamos vendo Paulo tão somente preso. Ele, tendo sido preso em Jerusalém, vai ser conduzido para Cesareia, e de Cesareia segue-se outros fatos. E nós vamos deter agora o nosso estudo nesse tópico, iniciando na próxima oportunidade no capítulo 24. Paulo em Cesareia, ainda no seu ministério na prisão ou na situação de preso. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.